tudo bem? Vamos embora. Você está na Eu Pratico Esporte TV. Vamos atualizar? Claro que sim. É a hora. Olha, tu também mandastes uma outra pauta e eu queria que tu adiantasse aqui, inclusive está na tela aqui agora, para a gente falar. O que foi que aconteceu nessa live? Só diz aí, deixa e a gente já bota o áudio. Rafael, né, nosso diretor, disse que eu, você e todo mundo que está no chat vai ter que entrar na fila do perdão para 2 atletas que ele vai falar aí. Mas dá o play aí, por obséquio. Fila do perdão para 2 jogadores. E a gente vai ter que... Dá play aí. Não, mas ele falou o nome da gente? Não, né? Falou a imprensa no geral. Ele falou torcedores, né? Torcedores. Ah, tá. Mas vamos lá. A torcida. Eu e você, então, né? Também, né? Mas, dependendo, eu não sei se eu critiquei os jogadores para ter que pedir desculpa. Dá play. Eu acho que foi a época, mas vamos lá. Alguma oportunidade de fazer algum enxerto de reforços para qualificar e dar fôlego para a gente fechar aí o ano. Deixa eu refazer só a pergunta, então. O que é que o esporte não procura no mercado? Isso é muito sabido, João. Não vou entrar nessa, não. É a mesma situação, cara. Eu não comento esse tipo de informação. Eu entendo a ansiedade da torcida, entendo a ansiedade da própria imprensa de buscar e descobrir aí algum tipo de dado em relação a esse tema, porque gera, de fato, interesse, gera repercussão, gera debate. Precisa, não precisa, porque já tem fulano e beltrano, para que trazer mais? Eu, enquanto torcedor, faço esse mesmo tipo de comentário, então, mas para a gente que está aqui dentro, a gente precisa separar um pouquinho a coisa e entender que essa descrição, esse sigilo, ele é importante, tanto na gestão interna quanto externa dessas operações. Tem 2 jogadores que têm sofrido uma pressão externa muito grande nesse início de temporada. Eu posso citar aqui o Matheus Alexandre e o Carlos Alberto. Não quero que você faça nenhuma avaliação individual, até... Esse aqui é o preço do... Deu ruim aqui, peraí. Está usando imagem de YouTube, tá, gente? Desculpa, mas vamos lá. Voltando. Atletas, não seria legal da minha parte pedir isso, mas a pergunta que fica é, com toda essa pressão externa em cima desses jogadores, internamente, como é que o clube se posiciona? De alguma forma o clube trabalha internamente para proteger esses atletas de tantas críticas, de tantas avaliações negativas? Como é que vocês enxergam esse tipo de situação que está acontecendo com esses 2 atletas? Essas críticas e essas avaliações negativas, elas decorrem daquilo que eu falei para vocês no início lá, da imediatidade das análises do futebol, né? Se analisa um jogador por 1, 2, 3 jogos no início da temporada e se crava se aquele jogador presta ou não presta. E eu me lembro até de comentários aí da imprensa sobre Lene no ano passado, e aí hoje, né, Lene, um dos artilheiros do time, tem que ser titular, vocês vão comprar quando é que vai ser feita a proposta, e uma ansiedade em torno dessa situação imensa. E quando eu olho no calendário, fazem 2 meses de um e de outro recorte, né? 3 meses aí de um e de outro recorte. Então, isso faz parte do futebol, a gente entende, só que internamente não tem dúvida em relação a esses 2 atletas. São atletas de qualidade comprovada, têm capacidade de entregar o futebol que o esporte do futebol que o esporte viu para fazer essas contratações dele, de fazer os investimentos nas suas contratações. Para a gente, como eu te disse, a gente não tem dúvida, então o nosso papel é transmitir a eles a confiança que nós temos, e é uma confiança sincera, real, honesta, né? A gente vê que são atletas que trabalham arduamente, que se dedicam profundamente ali ao dia a dia, ao trabalho. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco muita gente vai entrar na filinha do perdão para esses 2 jogadores, reconhecendo aí tanto o talento, mas principalmente a entrega que eles vão ter ao longo da temporada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Uma curiosidade, Guilherme. O Sport chegou até... Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu não vou entrar, com todo respeito ao que foi dito. Eu pedi perdão ao Lucas Lima ao vivo aqui. Eu pedi. Hã? Você lembra? Você disse, peça perdão. Eu pedi.
porque eu fui contra, disse não vai Sim. jogar nada. E outra, não, cara, mesmo que você tenha sido contra Lucas Lima, você não está errado, não. Pois é. Opinião, é um retrato que você está fazendo de um momento, de um lapso temporal de um jogador, de um profissional. O que a gente está querendo... para mim, você está tirando onda. Eu já tinha passado por porra em momento algum, ele falou em pedir desculpa, né? Já vou dizer... Era isso. Não, mas para mim tu estava brincando também. Aí, quando você diz, fila do perdão... Aqui é jornalismo, pô. Aqui é jornalismo. Primeiro, PVC? o que Alexandre, o zagueiro fez, como é o nome do menino? Agora que já fez nervoso. Matheus Alexandre fez, que qualquer um que tenha criticado com honestidade, com perenidade, tem que pedir desculpa. Agora, quem saiu dessa órbita do respeito, da perenidade, da consciência, de estar criticando construtivamente, beleza, até entendo. E assim mesmo, só entra no play quem aguenta o play. Eu digo muito isso para quem tira agora, depois. Deixa eu só terminar o raciocínio para tu passar. Não. E com o Matheus Alexandre é um retrato do que o Matheus não fez até agora. Se ele vai performar, como inclusive o próprio diretor gosta de falar, o Guilherme Falcão, se ele vai performar daqui a um tempo, aí, meu irmão, beleza. Aí aquele retrato, aquele lapso temporal vai ser analisado de outra forma. O que não esquece o que ele não fez até então. O Lene Lobato, para mim, ainda não é um jogador que me convenceu. Continuo na mesma rima. Mas o fato dele não performar a temporada toda do ano passado já me fazia crer que eu não ficaria com o Lene, porque eu também não tenho essa certeza. E não me faz entrar em fila de perdão, porque aqui sempre fui respeitoso, né? E eu digo, perenidade e respeito com o profissional. Qual foi o outro jogador? O Alexandre, né? Carlos Alberto. Eu disse que ainda acho que ele vai performar. Mas não me tira o direito de, mesmo achando que ele vai performar, dizer que até agora ele está mal. E não vai fazer com que, não tem argumento nenhum que faça com que nem eu, nem ninguém que está com essa ideia na cabeça, porque não é ideia, foi colocada e mostrada em campo. Aliás, não foi mostrada em campo para a gente mudar de opinião. Então são dois jogadores que não tem fila de perdão, não. 3, né? Lene Lobato é outro. Isso é um discurso do diretor. Eu acho que foi um pouco infeliz esse negócio de pedir desculpa e tal, mas está valendo. Está valendo. É a resenha do futebol. Mas eu acho que foi infeliz na questão de dizer que tem que pedir desculpa a jogador de futebol porque ele não jogava mal, agora está bem. Aí, naquela época, eu nunca critiquei fulano. Não, isso é um retrato do momento. Oxalá, como eu gosto de dizer aqui, que ambos, né, todos três, inclusive, porque, para mim, até o argentino brasileiro ainda não performou, porque jogar no Pernambucano, irmão, jogar a Copa do Nordeste, querido, fazer gol, se destacar nesse time do Sport, como foi na primeira fase, tá de boa, mas se destacou. Mas eu quero ver no brasileiro. E no brasileiro, até esse menino, como é o nome dele? Toda vez eu esqueço, eu só chamo ele de Lobato. O Lobato, ele ainda não performou no brasileiro. Ele pode ajudar na marcação, ele pode não sei o quê, que é a função dele, né? Principal, não é fazer gol. Até sendo justo com o Guri e sendo justo aí com o Guilherme. Mas está se falando em performar também em gols. Que o menino é gol, o menino é gol, o menino é gol, o menino é gol. Primeira função dele não é essa. Mas mesmo no contexto geral, eu ainda não vi essa performance como foi, né, dados os devidos abatimentos, como ele fez no Pernambucano e na Copa do Nordeste até então. Então, eu vejo como fora, né, nem infeliz. Eu falei, infeliz fui eu, dizer que ele foi infeliz. Mas foi fora do propósito a questão de pedir desculpa. Aníbal. Veja bem, Alessandro, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Buffalo, quando ativou o modo Dios, feito a própria imprensa chilena falou, porque no Pernambucano de 23 ele meteu o gol doidado aí, fez 4 gols em não sei quem, e na Série B não fez nada, né? Lene Lobato, ele começou bem o começo do ano, porque é muito fácil você jogar contra Central, Ipirangas, Portos da vida. Mas quando o caldo aperta, quando o caldo engrossa, quando o fogo aumenta, né? E como o Lene fala, quando tá cansada, senta, velho, até agora
não jogou nada, enquanto o Palmeiras não fez nada com coisa nenhuma. Agora, talvez a repúdia muito maior da torcida não é nem pelos dois jogadores, é pelo valor de ambos. Veja bem, a compra de Matheus Alexandre ao Cuiabá, e ele é um ativo do clube, foi porque o Sport adquiriu 70% dos direitos econômicos de Matheus Alexandre por $1,5 milhão, aproximadamente 9 milhões de reais. Tudo bem que ele veio do Cuiabá, fez 102 jogos na Série A, enfim, 3 gols, 2 assistências. Aliás, a única boa partida que ele fez em tese foi lá contra o Ferroviário, que ele deu um passe no último bola do jogo para a vitória do Sport na Copa do Nordeste. E Carlos Alberto, ele custou ao cofre do Sport do Recife $2,5 milhões, aproximadamente aí 15 milhões de reais. E quando você tem essa prerrogativa, Alessandro, de você ter 2 jogadores que custam aí 24 milhões de reais no banco e não tem efeito, entendeu? Botou pra torar já, desculpa. Foi mais forte que eu. Verdade. Qual dirigente do Sport, desculpa para o Pablo Diego vindo fazer o Cassiano? Agora, é o mesmo dirigente que achou um João Silva dentro da Bélgica e captou ele. E isso a gente tem que bater palmas, que João Silva é um achado. Todo mundo é. Não dá. Mas futebol é isso, cara. Futebol é isso. Né? Espaço, futebol é isso. O dominó é isso. Eu acho que a grande repúdia dos torcedores não é pelo jogador em si, é pelo valor alto de custa deles, porque você tem 24 milhões de reais gastos em ativos do clube para jogadores que estão no banco. Porque você ali comigo, o torcedor, que Matheus Alexandre entra no jogo contra o Palmeiras, o Sport decaiu demais, porque ele estava sendo dono do jogo. Só contra o Palmeiras, vários jogos aí, ele não vários jogos, eu falo do Palmeiras, porque assim, o lado direito do Sport estava se sobressaindo demais. E aquela jogada que ele faz no meio de campo, driblando todo mundo, aquilo ali foi um espetáculo. Mas ele sai quando o Matheus Alexandre entra, e aí o destino quis que ele cometesse o pênalti, que não foi mais ele que comete aquela infração. Veja só, coisa curiosa. E Carlos Alberto, assim, que não consegue performar, não consegue ter uma sequência. E aí me faz aquela lamúria de no Pernambucano fazer chorinho, provocar os caras do retrô, entendeu? Enfim, então, assim, cara, o problema todo é assim, é investir 24 milhões em 2 jogadores que hoje, Houston, we have a problem. Porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê com um jogador como Carlos Alberto? Né? O Botafogo deu graças a Deus. Todo dia sai de casa um bem sabido. Esperar que performem os dois, né? Pois é, porque são ativos do clube, né? Sim. São ativos do clube. E o torcedor, por mais que a vontade seja o contrário, não vai, cara. Vamos valorizar, bora ver qual é e torcer para que dê certo, velho. Torcer para que dê certo. É o que resta. Mas achei muito curiosa essa pauta que você colocou, muito bem colocada aqui. Eu não tinha visto o programa. Mas só dizer a João Vitor, eu assisto, viu, João? João Vitor, apresentador, diz: você não assiste meu programa, você não dá moral pra gente, não. Dou, porra. Dou, não é toda vez, mas eu dou. Assim como você deve ver a gente aqui, não é toda vez, mas eu dou moral. Então, eu dou moral que boto quando eu não assisto aqui a pauta que foi colocada lá no seu programa.